Bom dia, povo de Deus! Estejamos alegres, felizes, confiantes na vida eterna, porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está no meio de nós. E veio para nos mostrar como sendo Ele o caminho para Deus. Somente Ele poderá nos conduzir ao Pai, às alegrias da vida eterna. E isso está no livro de João, capítulo 14, versículo 6, onde ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Fecha aspas. Olha, é sempre bom repetirmos isso, porque isso nos alegra, isso nos faz feliz. Gente, Jesus está vivo. A ressurreição, ela é a vitória sobre a morte. E a vitória é a vitória da vida sobre a morte. Portanto, a morte, ela já não nos amedronta, porque estaremos indo ao encontro de Deus. Estaremos indo ao encontro de Deus Pai. A vida, ela é um dom. A vida é um dom de Deus. Depois que o ser humano nasce, ninguém absolutamente além de Deus pode ter conhecimento de nada, como será essa vida e como será o transcorrer dessa vida. É por isso que se tem aquele ditado onde se diz que o futuro a Deus pertence. Olha, depois que o ser humano nasce, a única certeza que se pode ter é que um dia irá morrer. Depois que o ser humano nasce, a única certeza é que vai morrer. Isso é fato. E isso está na Bíblia. Está lá no livro do Eclesiástico, lá no capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1, onde diz assim, abre aspas: Da terra o Senhor criou o homem e para ela o faz voltar novamente. Concedeu aos homens dias contados e tempo medido, e deu-lhes poder sobre todas as coisas que existem na terra. Fecha aspas. Gente, somente Deus tem o poder. Numa outra passagem, memória, diz assim que até os fios de cabelo já estão contados. Está lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 7. Notem, somente Ele tem o poder, o controle de tudo. Mas Ele deu ao ser humano, pelo amor que Deus tem por cada um de nós, Ele deu ao ser humano a liberdade de escolher. Isso está bem explicado lá no versículo 5 do capítulo 17 do Eclesiastes. Ele diz: deu-lhes discernimento, línguas, olhos, ouvidos e mente para pensar. Encheu-os de ciência e inteligência, e também mostrou-lhes o bem e o mal. Infundiu o seu amor, o seu temor na consciência deles. E segue o livro. Portanto, não adianta querer buscar um outro caminho para ser feliz, por exemplo. Procurar um outro meio de encontrar a felicidade, ter uma vida melhor. Não adianta não, porque não vai se achar. E a pessoa vai correr o risco de passar a vida inteira procurando e não vai encontrar. Porque a felicidade de todo ser humano está em amar a Deus em primeiro lugar. E amar ao próximo como a si mesmo em segundo. E o resto, gente, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele garante. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é procurar seguir, assim, de coração, ao máximo que puder, todos os seus ensinamentos. E ao próximo como a si mesmo, isso dispensa até comentários. Mas ter a partilha como a ação principal é essencial, digamos assim. Olha, se pararmos um pouco e meditarmos no Evangelho, se fizermos uma boa reflexão na vida de Jesus,
ou seja, no Evangelho, com certeza iremos perceber que isso nos levará ao encontro com Cristo. Isso nos fará sentir que Ele está realmente entre nós. A liturgia, a Eucaristia, nos leva ao encontro com Cristo. Por isso somos uma família verdadeira, quando nós nos reunimos em assembleia. Nós nos solidarizamos quando estamos em torno do altar. O Pai, Deus, o grande Pai, Ele quis nos fazer sua família. Por isso Ele enviou o seu Filho, para se encontrar com a humanidade. O Evangelho, ele nos faz avaliar a nossa relação de família. Assim, a nossa relação de família de Deus mesmo. E com o próprio Cristo. Por isso, o encontro com Ele é decisivo. Vejam, notem que em todas as situações, em todas as nossas ações, sempre podemos melhorar um pouco. Toda ação produzida por nós, principalmente dentro da família, que é o assunto principal, é o foco principal do nosso programa, mas todas as ações, todas as decisões a serem tomadas, elas devem ser bastante pensadas, meditadas, para que não haja um arrependimento posterior. E o coordenador dessa família, ou a coordenadora dessa família, deve ter sempre esse pensamento. Porque tem situações que ficam complicadas, ficam dificílimas de se resolver a partir de uma decisão tomada errada. Sabe, eu não sei porquê, mas hoje em dia, muita gente jovem e muitos adultos também têm o pensamento de que ficar sem ocioso, ficar sem fazer nada é uma vida boa, é uma vida feliz. Acham que ficar à vontade, levantar na hora que quiser, fazer somente aquilo que quiser, viver sem preocupação, viver sem ordem, sem um comando, pensam que isso é vida boa. Gente, isso traz depressão. Olha, quando a pessoa já trabalhou, já contribuiu os seus 30, 35 anos e se aposentou, é diferente. Agora, se a pessoa não passou por esse processo, se a pessoa não caminhou, não fez essa caminhada e quer viver dessa forma, essa pessoa com pouco tempo, começará a perder o sentido da vida. Principalmente porque dinheiro não vai ter. A pessoa, no dia a dia, cada um de nós, a pessoa tem que estar preocupada, por exemplo, com o consumo da energia elétrica, com o consumo da água tão escassa hoje em dia. Mas a pessoa tem que ter preocupação, aquela preocupação com o cheque que vai cair, com a conta do mercado, com a fatura do cartão de crédito, enfim, com todas as despesas de dentro de casa. Ainda que sejam filhos e não precisam colaborar, mas é necessário que saibam, isso vale até como um aprendizado para o próprio futuro das suas vidas. E quando lemos o Evangelho, podemos ver várias passagens que mostram Jesus conversando, reunido com seus discípulos ali, conversando sobre problemas. Alguns discípulos dele, aqueles escolhidos a dedo, eram pessoas que passaram a viver com ele. Pessoas da sua inteira confiança, portanto, além de andar com ele, de pregar com ele, de evangelizar, eles comiam juntos, dormiam juntos, na mesma casa, eles viviam juntos. A ponto de pessoas acharem que eram todos irmãos. Isso nos dá um sentido de família, quando lemos. Nessas reuniões dele com os discípulos, com certeza era passado a eles todos os ensinamentos, o modo de evangelizar.
inclusive todos os assuntos de uma família, dinheiro para sustento. Isso tudo é um exemplo para nós. Isso tudo faz com que nós tenhamos mais força para conduzir a nossa família, basear-se no Evangelho. Nesse momento eu convido-os a ouvir o Evangelho de hoje, que é segundo João, capítulo 6, versículos de 16 a 21. Ouçamos. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros. Quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Passamos aqui uma breve reflexão, até para entendermos que a ressurreição de Jesus Cristo, ela nos resgata para a vida, nos traz de volta à vida e nos tira aquele temor da morte. Ele, com a sua ressurreição, nos chamou das trevas da morte para a sua luz admirável. Os discípulos, eles serão enviados para proclamar o Evangelho, terão de enfrentar dificuldades. Rejeição é a principal. Por isso Jesus, ele nos alerta. O computador deu um pulo aqui, mas por isso que Jesus nos alerta. Que os discípulos serão enviados para evangelizar, proclamar o Evangelho, tirar demônios, curar doentes. Eles terão que enfrentar essas dificuldades, que a principal delas é a rejeição. Por isso que Jesus alerta, dizendo: Sou eu, não tenhais medo. Isso vale muito para nós hoje. Inclusive, até hoje, as pessoas que evangelizam sofrem esse tipo de rejeição. Nós temos que confiar no que Jesus nos diz: não tenhais medo. Olha, abraçar o Evangelho significa mudar de atitudes, e isso nos dá uma certa insegurança. Por exemplo, a fé. A fé é lançar-se na plena confiança em Cristo. Haja tormenta ou haja calmaria. A proposta de Jesus, ela não é entendida pela multidão, ela é mal interpretada pelos discípulos. Agora, veja, os discípulos eram pessoas que viviam com ele lado a lado, tomavam a aula diretamente dele. Por isso, e mesmo assim os discípulos não conseguiam entender, pela falta de fé. A multidão, ela quer fazê-lo rei, o Messias da abundância. Aquele povo, ele esperava pelo Messias. Às vezes achavam que esse Messias, seria o rei, seria um rei com muita riqueza, muita polpa. Na verdade, como são todos os reis. E Jesus, pobre, veio pobre, com esse papo de humildade, de partilha, de oferecer o outro lado do rosto a quem lhe desse um tapa quando fosse bofeteado. Os discípulos, eles se retiram, talvez até pretendendo voltar à vida que tinham antes. Mas Jesus, ele vai ao encontro deles. Vai ao encontro e a crise ela é superada. Embora não completamente. Mas fica um ensinamento para nós. Saibam que Jesus, ele está sempre por perto. Portanto, não tenhais medo. Olha, gente, eu atrasei a publicação de quinta-feira por causa da viagem. Aquela viagem que eu disse que faríamos, então fizemos
essa viagem até Aparecida. Fomos na quinta-feira passada, dia 9 de abril, e ficamos por lá por 5 dias, onde aconteceu a centésima sexta festa de São Benedito. Foram dia 11, 12 e 13 de abril. Eu até prometi que ia gravar, ia tentar gravar um programa lá, mas foi impossível. Gente, é uma festa muito bonita. A cidade de Aparecida inteira vive em função dessa festa, nesse período. Respira essa festa nesse período. E foi impossível gravar um programa do jeito que eu queria gravar. Mas eu filmei muita coisa na festa. Eu vou incluir isso, essas filmagens, em 2 programas. Tem o desfile de cavalos, a cavalaria muito bonita. Um momento muito bonito que é o desfile, tem uma procissão de São Benedito e Nossa Senhora Aparecida. Tudo muito bonito. E tem também a apresentação em forma de desfile de várias bandas de congados. Então eu espero que vocês gostem. São mais de 200 bandas. Eu espero que vocês gostem. Então a partir da semana que vem vou tentar incluir isso em 2 programas. Estou fazendo 2 blocos. O primeiro bloco falando um pouco sobre a palavra e o segundo bloco a festa da 106ª festa de São Benedito. Muito bem, meu povo de Deus, finalizando mais um programa, agradecendo muito a Deus por mais essa oportunidade, agradecendo também a vocês. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Semana que vem estaremos de volta com a graça de Deus. No mais, até a próxima quinta, se Deus assim permitir. A palavra de hoje nos propõe a aprofundarmos na fé. Portanto, mãos à obra. Olha, gente, bom final de semana, fiquem com Deus.